Já nos acréscimos, se não tivesse um Flaco Lopes no meio do caminho, poderia ter sido o outro de Endrick. A estreia de Matheus França no lugar de Fagner depois do intervalo, tentativa de Antônio Oliveira, mas o outro lado sobrava. Uma bela jogada, um belo gol do camisa 2 alviverde. Marcos Rocha estufou a rede de Cássio, mas Rafael Claus viu irregularidade no lance. Uma rara descida alvinegra, Fausto Vera para o Everton fazer a defesa. Foram 2 vezes Fausto contra o Everton. Mais uma estreia e 2 mexidas no Corinthians. Pedro Henrique e Gustavo Silva para mudar algo no ataque alvinegro. Mas o verde em vantagem. No erro do adversário, Endrick teve a chance de ampliar. Aí, na bola parada, Piquerez meteu na área e Flaco Lopes, o artilheiro verde, ampliou. Pedro Henrique, na jogada individual, concluiu para o Everton evitar. Rony, que começou no banco, quase fez o dele. Mosquito foi veloz e Yuri Alberto teve espaço. A bola não foi forte, mas entrou. E ainda teve desvio em Naves, diminuindo a vantagem, aos 42 minutos. Clássico é isso, olha a bola, Cássio e Rony, olha só. O goleiro Cássio foi expulso e ainda saiu machucado, trauma no quadril. Quer pior para o alvinegro, não havia mais substituição para fazer. Então, Gustavo Henrique foi para o gol. Na hora que o Cássio foi expulso, a gente, por incrível que pareça, a gente falava, mano, tem que ir um mais alto pro gol ali pra gente defender essa falta. Fiquei desesperado naquele gol, é muito grande. Depois que a gente vê o tamanho do gol realmente ali, eu nunca passei por isso, né? Primeira vez. Na falta batida por Piquerez, o zagueiro goleiro ficou parado. Bola perigosa, mas para fora. Murilo, amarelo pela falta em Yuri Alberto, que também precisou sair, carregado. 2 a menos em campo, mas o impossível aconteceu. Aos 54 minutos, Rodrigo Garro, bola parada. Que golaço! Lindo, 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 lindo! Um golaço do Garro! Eu não vi quando a bola entrou, fiquei meio assustado se ela tinha entrado ou não. Mas quando ela tocou a rede foi aquela felicidade. Mas passou pouca coisa na cabeça, porque é tudo muito rápido. Só a felicidade mesmo é o que sinto, disse o argentino que fez o primeiro gol dele com a camisa alvinegra. O Everton conseguiria defender essa bola? Tirou a mão? O que você acha? Independente se foi falha ou não, aqui no Palmeiras a gente é uma família, ganha todo mundo, perde todo mundo. Durante a comemoração desse gol de empate, parte de um vidro do camarote onde estava o staff alvinegro quebrou. De acordo com a polícia, o vidro foi quebrado pelo diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão. O Corinthians soltou nota oficial lamentando o ocorrido, dizendo que ninguém se machucou e que se coloca à disposição para qualquer esclarecimento. O jogo seguiu. Aos 56 minutos, Murilo teve a chance de mexer pela última vez no placar. Venceu o Gustavo Henrique, mas Ranielli salvou. Sem o goleiro expulso, um zagueiro no gol. Sem um atacante que saiu machucado com 2 a menos, a igualdade foi só no placar, não nos sentimentos. O Palmeiras segue invicto, muito próximo das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians na lanterna do seu grupo, em situação complicada, mas antes disso é preciso falar sobre esse derby inesquecível na Arena Barueri. Deu-me para entender aquilo que eu já sabia quando aceitei estar nesta cadeira. De que tenho um grupo com caráter, um grupo personalizado e só um grupo de grande qualidade é que consegue, dentro das circunstâncias que o jogo teve e que nos deu, consegue chegar ao empate depois de estar a perder por 2-0. E o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina e tudo pode acontecer, como aconteceu hoje aqui, mas o sentimento é sim, é um sentimento de derrota, porque era um jogo que poderia ter acabado com outro resultado e, como eu sempre vos digo, a eficácia no futebol é um elemento muito, muito importante e nós fizemos 87 minutos de categoria. O alvinegro agora tem 3 jogos sem derrota, mas ainda precisa recuperar o tempo perdido. Nós não podemos ir do céu ao inferno numa semana. Eu percebo que a cultura desportiva é brasileira, mas
há 2 semanas atrás estávamos a falar de uma outra situação. Agora vivencia-se. O futebol é isso e é fértil, é por isso que é apaixonante. O Alviverde, o único time que ainda não perdeu no campeonato, mas que desta vez parecia imaginar que poderia vencer quando quisesse. Não é assim, principalmente num Palmeiras e Corinthians. Percebemos também que o adversário abdicou muito rápido do jogo, mas nós, como uma equipa guerreira, muito batalhadora, nunca desistimos. Desde que eu sou treinador do Palmeiras, eu não me lembro, pelo menos desde que sou treinador, fazer 87 minutos com este volume, com esta intensidade, com não deixar o adversário jogar, não deixar o adversário respirar, criar oportunidades flagrantes de golo. Eu não me lembro, mas nada disso conta agora, e o que estava a dizer o teu colega, os meus jogadores sabem como é que é, eu sei como é que é, o que conta é o resultado. Duas posturas bem diferentes. O Abel chateado, com um sentimento de derrota, e o Antônio Oliveira, de certa maneira, aliviado, porque pelo que foi a partida, ou praticamente todo o jogo, o Palmeiras dominou, posse de bola, criou as principais chances, sufocou o adversário. O Corinthians não conseguia sair dessa arapuca montada pelo Palmeiras, que estava sem o seu principal articulador, o Rafael Veiga, e mesmo assim jogou pelos lados, Piquerez e Marcos Rocha aparecendo o tempo inteiro. Só que no final o resultado não condiz com o jogo, e futebol é assim. Futebol tem que lutar até o fim, e aí entra essa característica do Corinthians, de garra, de acreditar até o último momento, porque poderia ter saído derrotado, poderia ter sido um placar até elástico para o Palmeiras, mas o final 2-2. Bola defensável do Cássio, né, Leirão? Com certeza. Para o nível né? do... concordo. O nível do goleiro, do Cássio, é uma bola defensável na finalização do Endrick. O do Flaco, eu achei que, enfim, circunstância do jogo, ele acaba nem cabeceando, né, forte, né? A bola acaba até batendo no ombro dele e entrando. Mas, assim, não tem como não falar desse volume de jogo que o Palmeiras criou. O Palmeiras é um time muito forte, mentalmente, fisicamente, entende muito bem e entende rápido o que é um jogo grande. O Palmeiras, desde o começo do jogo, estava pressionando saída de bola, dominando o meio de campo. O futebol, a gente fala muito sobre justiça, e não existe justiça no futebol. Ontem, o placar mais normal seria, de repente, um 3-0 para o Palmeiras, assim, sem fazer nenhum esforço, porque o Palmeiras foi realmente superior. Óbvio que você tem que destacar, Loirão, a força de vontade dos jogadores corintianos, que muitas vezes em um jogo dessa grandeza, você acaba esquecendo a questão tática, a questão técnica, e você vai muito mais na vontade. Aí o Corinthians conseguiu arrancar ali no finalzinho, com todas aquelas circunstâncias dos últimos 5 minutos, 6, 7 minutos, né? O Cássio sendo expulso, que para mim também ele duvida em sair ali para dividir a bola com o Rony, acabou chegando tarde e foi expulso, na minha opinião, corretamente. Agora, o gol de falta que a gente está mostrando agora, quando eu vi no lance na velocidade normal, falei, golaço. Quando eu vejo nessa câmera, a bola na mão do goleiro, bola na mão do Everton, ele acabou tirando a mão. Ele estava na bola. Estava na bola. Só que não fez a defesa. E aí muita gente acha que ele fez aquele famoso golpe de vista, que achou que a bola sairia e quando viu já era tarde demais, enfim. Mas como você falou do Cássio, pela categoria e pelo brilhantismo do Everton, que é goleiro de seleção brasileira, também é um lance de falha, na minha opinião. Uma pena, porque os goleiros foram, na minha opinião, os vilões dessa partida, e ambos são diferenciados, são goleiros celebrados, mas nesse jogo comprometeram demais e foram super importantes para esse placar de empate, não é? Agora, o que a gente viu também é o Corinthians com 2 homens a menos, numa bola parada, ofertada pelo Palmeiras, que tinha vantagem numérica. O Garro feliz demais, não é? Foi muito bem na cobrança, e o Everton muito mal, porque não fez a defesa. E aí 2-2. Não é justiça ou não, é que você tem que lutar até o final. E o Antônio Oliveira disse uma coisa que eu quero perguntar para você, que para ele, Antônio, o Palmeiras desistiu muito rápido da partida. Você concorda? Não, eu não concordo com ele, não. Eu concordo com a declaração do Abel, quando ele fala dos 87 minutos, de muito volume, de muitas chances de gols criadas, né, pelo Palmeiras, de intensidade. Quando o Antônio fala que o Palmeiras abriu mão da partida muito cedo, não concordo. Eu vi um Palmeiras o tempo todo sufocando o Corinthians, não deixando o Corinthians jogar. O Corinthians, em nenhum momento do jogo, em nenhum momento, mesmo nessa reta final, onde tudo aconteceu, mesmo nessa reta final, o Corinthians não estava
confortável no jogo. Em nenhum momento o Corinthians teve posse de bola, girou bola. O tempo inteiro parecia que a bola queimava no pé dos jogadores do Corinthians e ao contrário no Palmeiras. Palmeiras muito tranquilo. Vale, obviamente, falar desse tempo de trabalho. Então, quando o treinador está muito tempo num time, os jogadores já entendem o que o treinador quer, a questão tática, movimentações. O Palmeiras